Eu falo da hora que eu acordo, que é 5 da manhã, todo dia, na verdade eu acordo 4, né? Que eu tomo meu banho, que eu tava, academia, né? Aí, mas eu falo de leitura dinâmica de 5 da manhã até 10 da noite, incluindo sábado e domingo. Porque sábado e domingo só existe no Brasil essa frescura de não trabalhar sábado e domingo, entendeu? No Japão não existe sábado e domingo, não. Você trabalha todo dia e não existe feriado. Feriado. Para que feriado? Entendeu? Então, quem inventou isso aqui é brasileiro. Tem o país que mais tem feriado no mundo. Sabia disso? É verdade, o Brasil E é esse é o melhor diferenciado aqui. horário, viu, Marcelo? Esse horário de 6h30, né? Que é a primeira aula que a gente está pegando aqui, é o melhor horário. A hora você está 100% descansado. Aí você acorda legal, abrir uma janela, né? Para poder quebrar, né, a melatonina, e aí você desperta 100%, né? E vamos lá, mas assim, o básico, né? Papel, caneta, pode fazer pelo tablet, pode fazer numa segunda tela. Por exemplo, eu posso estar fazendo a aula no celular e fazendo exercício ao vivo aqui comigo no computador? Pode. Mas o legal é o que? É você ter ele impresso, é você ter ele, o aplicativo, e, se for o caso, treinar também na tela. Porque você está pegando todos os formatos. Entendeu? Entendi. Tá. Aham, E aí, na primeira semana, eu te passei o teste, lembra? lembro. Quanto deu? O 160, né? Cento Por e minuto. sessenta ppm, né? Quer dizer, Isso. palavras por minuto, correto? Perfeito. E quanto você reteve? E 30%, menos de 30%. 30%. Isso que é a média. É a média. Alguns alunos conseguem ler até 220, com 42, 45%. Mas essa é a média. E aí eu te passei uma ferramenta para treinar a compreensão. Sim, perfeito. De ler o parágrafo e Você escolheu o livro? escolhi. Qual foi o livro que você escolheu? Deixa eu pegar meu celular, peraí. Do meu ladinho aqui. Ele é digital também ou ele é papel? Não, ele é físico. Deixa eu pegar meu, Então, peraí. o legal é a gente estar treinando nos dois, porque vai acabar o livro de papel, isso é fato. Assim como acabou a fita cassete, o disco de vinil, o CD, o pendrive acabou, só existe nuvem agora, né? Só existe a nuvem. Correto. Tá. Então, você vai fazer assim, você vai tirar uma foto de uma página desse livro, de preferência começando o capítulo, e vai mandar aqui para o meu WhatsApp, tá? Eu só Tá, vou ativar aqui a minha bateria, tá bom? tá bom. Quando você escolhe, bate a foto. Ok. Estou ouvindo você, tá? Só pegar aqui o meu carregador. Tinha. Você vai escolher uma página e mandar a foto, ok? Ok. Pronto. Maravilha. Então, deixa eu ver, chegou aqui, pegou. Nosso exemplo, tá bom. Você, você tinha fluência para poder explicar a página quando você fazia? Mas, vou falar a verdade, pessoal. Eu vacilei aqui, eu procrastinei. Quase não fiz aqui, ó. Aquele exercício que me passou, ó. Semana. Tá. Você fez quantas vezes esse exercício? Mas eu acho que eu fiz só 2 vezes, viu? Não, fiz Duas 4 vezes. vezes. Não, duas, foi Então, duas o mesmo. que Uma e duas. acontece? Não é só fazer a aula, né? É. Você tem que, às vezes, até assistir a sua aula várias vezes. Você tem que fazer os exercícios para que isso fique impregnado na sua estrutura psicológica e passe a fazer parte de você, É tá? isso. Não, a partir de hoje eu vou fazer agora direto, direto, Isso. direto mesmo. Então, isso é como, por exemplo, ginástica.
Só que tem uma vantagem, tá? O neurônio é mais fácil de condicionar do que o músculo. Para você desenvolver um shape, vamos dizer assim, né? Uma boa forma, você precisa de 1 ano de academia, pelo menos. Com leitura dinâmica, para mexer nos neurônios, 2, 3 meses. Para entrar no shape cognitivo. Por Tá? isso precisa ter constância, né? Tem que ter a constância, é a mesma coisa. Então, já chegou a sua creatina? Não, ainda não. Rapaz, você pediu 2, não foi? Foi. Tem que ficar atento, porque aí já deu tempo, né? É porque não deu, naquela imagem não deu para ver o código lá de rastreio. Tá, eu vou solicitar novamente aqui, eu tenho, tá? Você vai ler o primeiro parágrafo, né? Acaba em caráter, né? Perfeito. Pode ler. Lê em voz alta ou baixo? Nunca, nunca em voz alta. A leitura dinâmica, ela é fotográfica, né? Perfeito, É uma perfeito. leitura fotográfica. Vai lá. Começando. Já li 5 Pronto. vezes aqui, Ok. tá? Então, agora explica, não é resume. Entendeu a diferença? Sabe quando um Perfeito. professor passa um texto e diz assim, leia o material e depois disso eu vou explicar para você, nós vamos fazer um debate sobre esse assunto aí que eu entreguei. Então, você vai fazer como professor. Agora eu vou explicar para vocês. Então, arrebenta. Perfeito. Estamos aqui nesse parágrafo mostra que Jesus, ele veio a este mundo para poder morrer no lugar dos seres humanos, né? Para poder restaurar, porque o ser humano, ele caiu, é como se ele tivesse, não, ele realmente ele caiu, ele ficou todo, como é que se fala? Né? Como é que se fala? Eu esqueci a palavra aqui. Mas ele veio Imagina você na restaurar, frente de uma sala de aula ele veio, e as pessoas esperando a explicação de você, você começa a dar essa gaguejada assim, essa rateada assim, essa patinada no gelo. perfeito. É porque eu perdi aqui a palavra, mas ele veio restaurar o ser humano que estava perdido, caído, né? Então, por isso que Jesus veio a este mundo para poder tirar o ser humano do pecado. O ser humano caiu, então Jesus teve que vir ao mundo, conforme diz lá em Mateus 8,17. O que que diz? Ele veio restaurar o ser humano do pecado, né? Não está escrito na Bíblia, não. Mas, nem principalmente nesse lugar que você falou aí. Então, o que que você fez? Nós temos 3 possibilidades aí, tá, Marcelo? Então, entender o texto é uma ciência. Você aprende igual matemática, igual, tá? Você resolver geometria, igual resolver expressão numérica, é igual fazer o cateto da hipotenusa, tá? Tem uma fórmula. Então, você precisa saber quem, onde, quando e como, mas você precisa tomar cuidado com 3 coisas. Às vezes, você generaliza. Fala sobre Jesus, eu vou pegar o que eu lembro de Jesus e vou falar, tá? Generalizei, eu peguei um parágrafo e generalizei o assunto, ok? A outra é o cancelamento. Tinha coisas que estavam escritas lá e eu simplesmente não falei delas. E a mais grave é a chamada distorção. É quando já brincou de telefone sem fio? Já, já. O telefone sem fio é quando você ouve uma coisa, você torce e vira outra, tá? Então, assim, está escrito lá sobre Jesus restaurar, tá, mas ele está falando que Jesus foi um infatigável, essa é a palavra que ele usa na primeira linha, servidor do homem. Ele veio nesse propósito, né, de levar sobre si, né, todo o fado, o pecado, as doenças, nossas enfermidades. Isso sim, agora Mateus 17. E aí sim, conseguir dar a expectativa do homem
a restauração da miséria, a restauração da fome, a restauração da pobreza, a restauração das doenças. Ou seja, trazer a ele uma nova possibilidade. Ou seja, ele não falou sobre a queda, mas aí agora encaixa, né? O homem sozinho não deu conta, então ele veio para poder dar, né, essa graça, né, quando esteve aqui conosco. Tem Esse exercício, diferença? professor, ele vai ser perfeito, perfeito. Ele vai ser 10 minutos diários, né? É Ou 10 pode minutos mais? batido. Se quiser fazer 15, pode. Aí como é que você faz, Marcelo? Ó, você vai e liga o seu timer, tá? Não é para ligar o cronômetro. Você sabe a diferença, não sabe? Do temporizador, do timer. Sim, sim. Por exemplo, ó, vamos supor que eu vá treinar 15 minutos. Então, quando eu ligar, ele não vai aumentar 1, 2, 3, ele vai diminuir. Ó. Perfeito. Dá para ver daí, né? Tá. Sim, Você vira, não é para você ficar olhando para ele. Por quê? Porque senão você vai ficar agoniado, né? Toda hora olhando para o relógio. Aí você lê um parágrafo, hiperventila, tá? Puxa o ar. Você puxa forçando a entrada do ar e expulsa forçando a saída do ar. Você vai, tipo, sabe como encher uma bexiga, um balão de aniversário? Quando você vai encher um balão, você não segura ele aqui e puxa o ar todo? perfeito. Aham. E empurra o ar todo com força para ele encher rápido? Não é assim? Certo. Não é Isso yoga, não, mesmo. sabe? Fica assim, ó. Não é meditação transcendental, não. É ginástica mesmo, é a respiração que a gente chama de hiperventilar, como se estivesse correndo. Mas o que tem a ver isso? Tá? O que tem a ver isso é que 20% do ar que você respira vai para a cabeça. Você sabe quantos por cento do teu corpo é cérebro? Assim, uns 10%? Na 10%, só 1 a 2% do corpo todo, eu como sou gordinho, é menos. Tá? Somente 1 a 2% no magrinho é cérebro. Só que você imagina, 2% do teu corpo gasta 20% do ar que você respira. É por isso que você sobrevive, né? Você fica vivo meses sem comer, 3 meses mais ou menos. Você sobrevive dias sem tomar água, 20 e poucos dias, tá? Mas sem respirar, alguns minutos Vive mesmo, hein? da morte cerebral, tá? Impressionante. Então o oxigênio ele é importante para a cognição, tá? Então cada vez que eu ler um parágrafo, uma página, cada vez que eu parar para pensar, cada vez que eu responder uma questão de prova, eu empurro o oxigênio. Por que o meu corpo não faz isso? Porque o ser humano começou a estudar tem 300 anos. E mesmo assim, há 300 anos atrás, estou falando da Europa. Eu fui em Harvard, do Yale, tenho 300 anos de idade. No Brasil, não tinha nem cirandinha ainda. Tá? Não tinha nem pré-escola. Tá? Então, só foi ter escola para todo mundo aqui, ensino obrigatório, Túlio Vargas, em 64. Então, agora você vai pegar o quê, Marcelo? Você vai pegar o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é pequenininho. Certo. Pode Manda achar? ver. Isso. Vai lá. É isso. E que você Perfeito. respirou. Agora, dá uma aula sobre isso aí. Muito bem. Então, todos que chegavam para Jesus, eles tinham suas necessidades atendidas, independentemente de eram as pessoas, né? Se era homem ou mulheres, meninos ou meninas, mas Jesus sempre atendia às suas necessidades.
Se eles chegassem a Jesus, Jesus os atendia. Mais ou menos isso que o parágrafo fala, né? Faltou uma metade, né? É, Não pode olhar, tá, Marcelo? é verdade. Tá? Esqueci. Então, nesse exercício é o seguinte: se der branco, eu não posso voltar, tá? Eu não posso voltar. Eu não posso explicar e depois reler, certo? E muito menos, na hora que está explicando, ficar olhando. Se olhar, já era. Deu uma olhadinha, mas tipo, bem rapidinho. É. Então, essa pescada, ela mata o parágrafo, mata a ferramenta. Qual que é o exercício? Não é o explicar que vai melhorar a tua compreensão, a tua retenção. Sabe o que é que vai melhorar? É o que? É tipo você ficar lembrando pra Não. tentar É lembrar o a parágrafo? força que você faz para lembrar. Hum, Por exemplo, quando você vai na academia, não é o peso que você coloca. Por exemplo, para mim, 5 pode ser muito. Para você, 50 pode ser pouco. Então, não é o que você pega, não é o texto que você leu, mas é a força que você faz. você vai fazendo exercício no cérebro e tal. Isso, então eu tenho que forçar para explicar o que eu li. Então, várias pessoas procuraram a Jesus com diversas necessidades, né? Diferentes questionamentos, diferentes problemas, né? Nem sempre era doença, mas todas eram atendidas. Esse Jesus, ele é o mesmo, é isso? Ele continua sendo o mesmo. E ele restaura em três aspectos. Quais são? Você viu Físico, como é mental e espiritual, mágico a né? leitura dinâmica? A capacidade de ler e saber o que você leu? Então, as necessidades humanas, de acordo com o texto, ela está dividida aí nesse parágrafo em três, tá? Só não consulta lá, né? As necessidades físicas, as necessidades mentais e, às vezes, as necessidades morais. Ou seja, isso aí, seu cérebro ó, cancelou, né? Sabe quando uma pessoa está apaixonada? Tá todo mundo dizendo assim, ó, mas não presta, faz isso, faz aquilo, passado condena, né? Sai enquanto é tempo, e você dizendo, não, maravilhosa. Então, o que, que o cérebro faz? Ele generaliza e cancela os defeitos quando você está deslumbrado, né? Então, no texto, eu tenho que tentar ver todos os detalhes, ou seja, cada vez que você lê, Marcelo, e explicar, ler e explicar, ler e explicar, ler e explicar. Não é o texto, não é o que você falou, não é o que estava escrito, é o quê? É que você entendeu? A força que você faz para lembrar. Quanto mais força Perfeito. você fizer para tentar explicar, mais rápido é o resultado. Entendeu o pulo do gato? Perfeito. Então, nesse caso, até mesmo quando eu estiver lendo algum artigo no computador, faz o mesmo, Isso, pode fazer, né? pode Fazer fazer esse também. exercício sempre. Então, não é o que você leu, nem é o que você falou. É a força que você A fez para força poder que eu lembrar. faço, tá? Eu aprendi uma técnica interessante com um palestrante chamado Divaldo Pereira Franco. Ele dá palestras assim com 8 a 12 horas direto, né? Então, Misericórdia. ele diz que às vezes ele esquece coisas, normal de todo palestrante, tá? Só que ao invés dele, ele não tinha Google quando eu ouvi isso. Ao invés dele ir lá consultar nas fontes dele, o que ele fazia? Ele anotava o que ele esqueceu, os pontos, e ficava insistindo no cérebro para Até lembrar, lembrar. até lembrar. E é uma dos palestrantes com a melhor memória que eu conheço, tá?
Quer ver um outro que é fenomenal também, que tem uma capacidade e um vocabulário extraordinário? Você não vê ele gaguejando, você não vê ele esquecendo palavra, você não vê ele com trocadilho? É o Dr. Laí Ribeiro. Verdade. Tá? Ele, com mais de 70 anos, ele fala com mais fluência que um acadêmico de 19 anos em qualquer curso superior. Impressionante, né? Por quê? Porque toda vez que você esquece o que você leu, não é lá e olhar, né? Como é o nome desse vício? Sabe aquele vício de você ler, aí volta, aí não lembrou, volta. Chama retrocesso. Tem gente que para ler tem que entender tem que ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Eu não sei se eu estou sendo claro com você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Estou entendendo. Estou entendendo. Na próxima Tá, aula né? você vai estar Então, muito melhor. precisão, o que eu tenho que... Eu tenho que ser um espião. Quando eu vou ler o parágrafo, eu tenho que procurar quais são os personagens, onde, que lugares foram falados. Se você lê procurando isso, né, quando, que datas ele citou, como que aconteceu, os verbos, nasceu, morreu, viveu, restaurou, criou, deu, sarou, certo? Então, se Certo. você procurar, estiver sempre atento a essas 4 coisas, a possibilidade de você lembrar é maior. Só que não é só isso, não é só decorar, porque você não é um robô. Isso a inteligência artificial faz. Você pede a ele um resumo desse parágrafo ou uma explicação que é maior do que o texto. Eu quero uma explicação de 40 linhas sobre esse parágrafo. E ela faz. Tá? Impressionante. Então, o humano não, ele é capaz de pegar o que está escrito, misturar com o que é dele. O nome disso é condicionamento neuroassociativo. Então, só para repetir, não é o que você lê, não é o que você fala. O que vai melhorar a tua retenção é o quê? É você se esforçar para lembrar o que você leu. Se esforçar. Porque vai mudar a bioquímica do teu cérebro.